Primeiramente, eu peço aí a sua inscrição aqui no Plantão Brasil e vamos falar aqui da humilhação. Olha, faz tempo aí que eu não vejo um brasileiro se humilhar tanto para gringos, para estrangeiros aí e ser esnobado completamente. O pior, eles mostram que estão vendo o que estão ali vendo, que estão tentando chamar a atenção deles e ignoram mesmo assim. E o pior, ainda falam sobre o mesmo assunto que os brasileiros estão tentando falar para chamar a atenção desses gringos, ignorando os brasileiros. Estou falando aqui de Jair Messias Bolsonaro, seus filhos, seus apoiadores aí, deputados e também os bolsominions, com Elon Musk e Donald Trump. O Bolsonaro está tentando aí, desde setembro, outubro, chamar a atenção do Trump e do Elon Musk. Desde que o Trump ganhou a eleição no dia 6 de novembro, aí é que o Bolsonaro entrou em pânico total, em desespero, e está tentando chamar a atenção do Trump de qualquer maneira. Diz aí Bolsonaro, e disse o Eduardo Bolsonaro, que o Brasil é uma ditadura, que é uma ditadura do judiciário, que o Lula é um ditador, que o Alexandre de Moraes é um ditador, e que precisamos devolver a liberdade ao Brasil. Pois bem, esqueceu de combinar isso com o Trump e com o Elon Musk. Essa é a notícia aí, anteontem, de que o Bolsonaro e seus familiares ainda, e a palavra ainda é muito importante, eles ainda têm esperanças de que o Trump ou o Elon Musk, ou os dois, vão ajudar o Bolsonaro a reverter a inelegibilidade e a ganhar a eleição de 2026. Tá bom. Pois bem, eles chegaram aí, de todas as maneiras, tentando se aproximar, principalmente do Elon Musk, do Trump não tanto, de dezembro para cá, dizendo que o Brasil é uma ditadura, tudo mais, falando que não tem liberdade de expressão no Brasil, um discurso que o próprio Elon Musk estava encampando contra a democracia do Brasil de abril até setembro desse ano. Vamos lembrar que em abril, do ano passado, né, estamos em 2025, vamos lembrar que em abril de 2024, o Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Em agosto, o Alexandre de Moraes deu um ultimato ao Twitter, dizendo que eles precisavam ter um representante no Brasil. O Twitter parou de seguir ali as ordens do judiciário brasileiro e a rede social ficou um mês banida do Brasil. O Elon Musk, então, fez uma ligação ali ao deputado Gustavo Geyer, que depois foi confirmada aí por outras fontes, em que ele disse, ele tinha que justificar, né? Então ele pegou o bolsonarista, um dos que tinha maior alcance, e ele disse ali que, olha, eu preciso voltar ao Twitter ao Brasil, porque senão o algoritmo vai morrer. Se o algoritmo é como um ser vivo, se você não alimenta, morre de fome. O algoritmo do Twitter no Brasil vai morrer, então vou precisar fazer voltar aí. E o Elon Musk se dobrou ao Alexandre de Moraes e parou de falar em Brasil. Parou completamente. Os bolsonaristas achavam que, ele deve estar com ranço do Alexandre pela humilhação que passou, ele vai agora para cima. Pois bem, não. O Elon Musk, além de ignorar todas as aproximações que o bolsonarismo está tentando fazer com ele, pior, o Elon Musk passou a chamar outros países de ditadura e não o Brasil. Elon Musk agora se voltou contra o governo alemão e contra o governo inglês. Segundo Elon Musk, a Alemanha é uma ditadura e a Inglaterra é uma ditadura, esses dois países aí. É engraçado. E o Brasil? Não, o Brasil não é não. O Brasil, segundo Donald Trump, não sou eu falando, tá? Donald Trump disse aí em representação jurídica à Suprema Corte Americana, ele citou o Brasil como uma democracia consolidada. O Brasil não é apenas democracia, está consolidada a democracia no Brasil. E a Inglaterra? Não, a Inglaterra é ditadura, tá? Segundo um dos ministros mais importantes do Trump, que é o Elon Musk. Eu vejo alguns comentários dizendo, Thiago, o Elon Musk não é ministro do Trump, ele é secretário. Gente, nos Estados Unidos, secretário é o cargo que é ministro. É como num governo estadual ou em algum município no Brasil. Tem lá os secretários, é o equivalente a ministro. Lá nos Estados Unidos também, secretário é o equivalente a ministro. E aí, o Elon Musk vai ter o ministério mais importante, que é o Departamento de Eficiência. Pois bem, eis que o Elon Musk passou aí a dizer o seguinte. Primeiro, voltando algumas semanas atrás, dia em que o Eduardo Bolsonaro marcou o Elon Musk numa publicação. O Elon Musk não falou nada de Brasil, mas falou sobre a Alemanha. Diz ele que só o AfD, que é o partido nazista da Alemanha, pode salvar a Alemanha. 20 de dezembro.
Por quê? Porque o Elon Musk está começando agora a interferir nas democracias europeias, também está interferindo na Noruega e na França. Inclusive, nas últimas 24 horas, 4 líderes europeus falaram aí sobre o Elon Musk e o criticaram. Aí ele falou isso, dia 20 de dezembro. Aí vamos seguir, 21 de dezembro. Elon Musk também em inglês, né, os posts em inglês, ele apaga os posts, então você vai achar os prints, mas não acha mais os posts. Ele falou, os partidos tradicionais da Alemanha, eles falharam com as pessoas, só o AfD é a esperança para a Alemanha. A AfD, para quem não sabe, é o partido lá dos neonazistas, inclusive vários membros do AfD são aí filhos ou netos de pessoas que estavam no partido nazista, inclusive uma das líderes do partido, ela é ali neta de um dos ministros do Hitler. Esse partido, eles defendiam abertamente o nazismo, mas isso é crime na Alemanha. Então, eles não podem falar abertamente que são nazistas, não. Eles falam, olha, a gente quer ali uma Alemanha livre dos imigrantes, tudo mais, e aí eles usam a mesmíssima estratégia que o Hitler usou lá nos anos 30 do século passado e que o bolsonarismo e o trumpismo, enfim, toda a extrema-direita usa hoje, que é a estratégia do nós contra eles. E aí eles pegam alguma minoria na população para ali pegar para Cristo, né, e falar que todos os problemas da sociedade é culpa dessa minoria. E aí culpam o atual governo e os partidos políticos tradicionais por deixarem esse mal se alastrar. No século 30 do ano passado, vamos lá, 90 anos atrás, a minoria mais fácil de ser atacada eram os judeus. Não é que eles tinham alguma coisa pessoal contra os judeus, mas era muito fácil usar os judeus. Hoje, a minoria mais fácil de ser atacada nos Estados Unidos e na Europa são os imigrantes. Então, eles atacam os imigrantes. Se fosse qualquer outra minoria, eles iam atacar essa outra minoria. Não é nada que eles têm ali, nossa, eles têm alguma coisa contra os imigrantes. Não tem nada. Tanto é que o Elon Musk, o principal plano dele aí é facilitar visto para imigrantes nos Estados Unidos. Então não é que eles têm algo contra os pessoal, não. É política mesmo. Se tiver que exterminar esse pessoal, extermina. O importante é se manter no poder. É assim que funciona a extrema-direita. Eles não têm empatia por nada. Eles exterminam quem tiver que exterminar para manter o projeto deles de poder. É isso. E aí são os imigrantes. E aí eles passam a atacar imigrantes. Aí, ó, outra aí, dia 22, aí, ó, 20, 21, 22 de dezembro, o Elon Musk vai lá e fala, ó, só o AfD pode salvar a Alemanha, num post aqui de alguém falando que, ó, imigrantes estão ali cometendo muitos crimes contra os alemães, tal. Tá. O primeiro-ministro da Alemanha falou na época contra o Elon Musk e falou também ontem contra o Elon Musk, falando que não vai aceitar interferência na política da Alemanha. Já está tendo interferência, ele fala que não vai aceitar e já está aceitando. É isso, tá? Inclusive, o atual governo da Alemanha é um dos mais rejeitados da Europa, como todos os governos europeus estão sendo amplamente rejeitados pela população agora, porque eles se dobraram ao plano do Biden de genocídio na Palestina e se dobraram ao plano do Biden de fazer uma guerra contra a Rússia usando a Ucrânia e toda a Europa de bucha de canhão. A inflação na Europa disparou depois das sanções que fizeram à Rússia, os europeus estão extremamente insatisfeitos, os salários não aumentam conforme a inflação, o poder de compra diminui, e aí, obviamente, abriu uma avenida para a extrema-direita culpar os imigrantes e culpar os atuais governos. Então a inflação, segundo a extrema-direita, é culpa dos imigrantes. Não é a sanção contra a Rússia, nada disso. Imigrantes. E aí, a culpa disso tudo é dos líderes. E eles não têm resposta para isso, porque senão eles vão ter que falar, não, gente, a inflação não é culpa dos imigrantes. A inflação e o poder, a criminalidade alta e tudo mais, isso é culpa e a população perder poder de compra, é culpa da gente se dobrar ao Biden e impor sanções burras à Rússia e passar a comprar petróleo muito mais caro. É isso. E gás muito mais caro. Não vão falar isso, né? Senão o Biden fica bravinho. Aí o Elon Musk continuou ignorando o Bolsonaro e passou a defender novamente aqui outro post em inglês em que ele defende o AfD aqui, o partido. Aí você fala, caramba, esse aqui é de ontem, tá? Esse post aqui continuou. Eis que agora ele começou a falar contra o primeiro-ministro, aqui é um post que ele ainda não apagou, né? Aqui dá para ver o post, contra o primeiro-ministro da Inglaterra com fake news, viu? Isso aqui é fake news. Ele coloca uma frase que o primeiro-ministro da Inglaterra nunca disse. A frase é a seguinte: você acredita que meninas menores de idade
elas podem ser exploradas sexualmente? E aí coloca uma frase dele dizendo que isso não é, que elas não podem ser exploradas dessa maneira porque elas já têm poder de escolha. Mentira. Tá, aí o Elon Musk falou, ó, Starmer, que é o primeiro-ministro, ele tem que ir. Ele é uma vergonha nacional. Até na própria rede do Elon Musk colocaram notas da comunidade para dizer que é fake news o que ele está falando. A rede é dele, ele é o dono da rede social. E mesmo assim tem notas dizendo que é fake news o que ele está publicando. Esse é o tamanho da vergonha que está passando. Logo depois ele diz que a Grã-Bretanha está numa ditadura e ele faz uma enquete, ó, deveria, eu votei no não, né? Eu deveria é que você tem que votar para ver o resultado, né? Não dá para ver sem votar, senão nem votava, só viu o resultado. Ele fala, a América, os Estados Unidos, né, deve libertar o povo da Grã-Bretanha do seu governo tirânico, aí a maioria aí dos fãs dele dizendo que sim, 58% dizendo que sim. Quer dizer, o plano agora do Elon Musk não é ficar interferindo no Brasil, não. O Elon Musk e o Trump, eles perceberam, peraí, o Biden abriu uma porta que não dá mais para ser fechada, que é o seguinte, antigamente, muitos brasileiros têm uma dificuldade para assimilar isso, os Estados Unidos e os europeus também praticavam imperialismo contra os países aí do sul global, terceiro mundo, chamem como quiser, que nos Estados Unidos a maioria aí contra países da América Latina e os europeus contra países africanos. E ali eles também, os europeus também na América Latina, os estadunidenses contra os africanos, contra os asiáticos também, mas mais Estados Unidos praticando isso com os latino-americanos, inclusive impondo golpes de Estado, e os europeus com os africanos, e sempre esses imperialistas, europeus e estadunidenses, garantindo que os países que eram ali suas vítimas nunca, jamais conseguissem nenhum tipo de desenvolvimento. E quando vinha algum governo um pouquinho melhor, eles derrubavam, se pudessem impunham ditaduras e levavam o país à pobreza. Porque quanto mais pobre, mais fácil é de corromper os líderes desse país depois, de corromper seus empresários, de corromper seus jornalistas e os donos dos veículos de comunicação. Esse é o plano, tá? O que aconteceu é o seguinte, o Biden abriu uma porta, que é, pela primeira vez, vimos aí claramente nos últimos anos que os Estados Unidos estão praticando imperialismo agora com os europeus. Não é só com os latino-americanos e com o resto do mundo, não. Agora os europeus são as vítimas dos Estados Unidos. Os governos europeus aceitaram, por exemplo, impor sanções burras à Rússia, sem motivo algum. Ah, porque tem o conflito na Ucrânia para impor sanção. Não impuseram a Israel, por exemplo, né? Não impõe quando algum outro aliado dos Estados Unidos comete inúmeros crimes. Ah, vamos contra a Rússia, que estranho. Impor sanção a um país quando você depende 100% desse país na matriz energética, que é a coisa mais importante do mundo hoje, você tem uma matriz energética forte e barata. Que coisa, né? Aí você vê, esses líderes europeus estão aí com rejeição altíssima. Inclusive eu publiquei aí no meu Twitter ontem, eu coloquei aqui, ó, essa é a aprovação dos principais líderes mundiais. Aí eu coloquei ali líderes que são aí aliados à grande maioria dos Estados Unidos, coloquei outros que não. Pois bem, aí você vê aqui a aprovação dos líderes mundiais, atualizada, até eu pesquisei. A mais aprovada é Cláudia Sheinbaum, do México, 78%. O segundo mais aprovado é o Lula, 52%. O resto, olha isso. Tá Meloni, que é extrema-direita, todos aí, ó. Todos lá embaixo. Aí você tem ali da Espanha 32%, você tem o Macron ali 18%, até o do Japão também, subserviente, 26%, o Scholz da Alemanha 19%, aí você vê que a coisa tá feia, porque eles acabaram com a própria economia. Pior, a Ucrânia agora cortou, desde 1º de janeiro, todo o gás russo, não chega mais à Europa. A Europa agora vai ter que comprar gás e petróleo dos Estados Unidos muitíssimo mais caro. A inflação vai disparar na Europa nos próximos meses e esse pessoal aí aplaudindo o Biden. É isso. E aí, o que percebeu o Elon Musk? Peraí, para que eu vou perder tempo com o Brasil, onde ele já levou uma porrada do Poder Judiciário, quando eu posso fazer um monte de aliados na Europa? Países bem ricos, países bem pequenos. O fato de serem países pequenos na Europa, você fala, nossa, Thiago, mas tem países da Europa aí com 50 milhões de habitantes? Mas o fato de ter 50 milhões de habitantes, os maiores países lá, quer dizer que eles têm 4 vezes menos população que o Brasil. Então é muito mais barato de corromper a imprensa, de corromper ali os políticos. E tem uma coisa na Europa que não tem no Brasil, que é o seguinte:
Os partidos tradicionais na Europa não sabem nada de comunicação. No Brasil, a gente critica o Lula, critica o PT, critica aqui a esquerda, tudo mais, mas desde aí de 2018, 2019, a esquerda no Brasil está aprendendo a se comunicar. A gente pode estar ainda apanhando da extrema-direita? Sim, mas na Europa nem isso. Não tem, é comunicação dos anos 80. A Europa parece que parou no tempo. Enquanto isso, a extrema-direita vem com as suas estratégias atuais, eles nadam de braçada, tá fácil para eles. Então o Elon Musk tá assim, ó, Bolsonaro, tchau para você, que se dane. E o Bolsonaro, para ser preso aí, saiu notícia aí, nesse domingo, saiu uma notícia na Folha, notícia requentada, né, quem é plantonista já sabe, mas saiu notícia na Folha de que o Bolsonaro vai ser julgado na primeira turma do STF, e que o resultado deve ser um 5-0 pela condenação dele. Talvez um 4-1, porque não se sabe se o Fux, que é um golpista desgraçado, se o Fux vai votar a favor do Bolsonaro ou contra, mas o Bolsonaro vai perder, isso já todo mundo sabe. E aí o Bolsonaro tenta chamar a atenção do Elon Musk, tentou aí nos últimos dias, tenta chamar a atenção do Trump e nada. Brasil ditadura? Não, o Brasil é uma democracia consolidada, dizem Trump e Musk. Ditadura é a Inglaterra. Por que a Inglaterra é ditadura? Porque eles não gostam do governo de lá, que inclusive é o Partido dos Trabalhadores de lá, que apesar do nome, é um partido aí de centro-direita e que está fazendo um governo também bem rejeitado agora na Inglaterra. Eles chegaram depois da extrema-direita destruir o país, eles chegaram e eles não conseguiram aí colocar ordem na casa lá na Inglaterra. Pior, eles continuam aí subservientes ao que quer o Joe Biden e ao que querem os Estados Unidos da América. Então eles continuam aí sofrendo imperialismo dos Estados Unidos. Agora vão sofrer bem mais, porque agora que o Biden abriu essa porta aí de, a gente pode explorar também os europeus, por que não? Por que a gente vai explorar os latino-americanos, os africanos, se esse pessoal tá aí ao lado da China tentando aí se desvencilhar das nossas garras, e os europeus tá aí facinho, facinho, países ricos, pessoas aí muito mais adinheiradas pra gente tomar tudo que eles têm. Ó, que delícia para os Estados Unidos. O Trump já tá mirando isso, falando, Bolsonaro, você que se dane, você é inútil, você é uma briga difícil de ganhar e que não tem a mesma utilidade do que aí, a gente pegar e abocanhar toda a Europa. É isso que tá fazendo aí, ó. Perigoso? Perigoso, mas os líderes europeus, aí eu vou falar de todos os partidos. São poucos aí na Espanha, tem o partido aí que é de esquerda do atual presidente, tem aí Portugal. Portugal ele é bem avaliado, eu não coloquei ali na lista porque Portugal é um país menor na economia mundial. Mas aí você tem ali algumas exceções, de resto, todos eles estão aí sofrendo imperialismo dos Estados Unidos. Eu duvido que esses líderes não estejam sendo corrompidos, como são os líderes latino-americanos e os líderes asiáticos e africanos que se corrompem para os Estados Unidos, como a gente teve aí no Brasil os do PSDB, o próprio Bolsonaro, etc, etc. Eu peço aí a sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer, mas o desespero do bolsonarismo cada vez maior porque eles perceberam, foram 100% abandonados.